abrimos o livro, Manual da Vida Cristã, e por ele, nele, através dele, aprendemos a como melhor servir a Cristo. E desde anteontem nós estamos falando aqui, ou tratando aqui, de um tema muito oportuno e não apenas oportuno, necessário para a igreja do Senhor nesta hora tão aguda, nesta hora tão conturbada que atravessamos. É treinando líderes para a eficiência do serviço cristão, ou do ministério, como queira. E falando de liderança do aspecto bem geral e abrangente. Na primeira aula nós tratamos de algumas questões da igreja, de compreender e entender o que é a igreja, objeto e alvo de todo o meu trabalhar ministerial. Ontem nós estivemos tratando de algumas questões da liderança e das qualidades de um líder eficaz, e eu vou terminar aqui para fazer uma ponte para a palestra de hoje, alcançando o caráter ideal do líder. Alcançando um caráter ou o caráter ideal do líder. E para isso eu gostaria que você, assentado mesmo como se encontra, abrisse comigo a sua Bíblia para a segunda carta que Paulo escreve à igreja do Senhor, que estava em Corinto, capítulo 4. Segunda carta que Paulo escreve à igreja do Senhor, que estava em Corinto. Os senhores devem ter observado que nós estamos focando muito a liderança a partir da vida, ministério do apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, nós vamos tomar um texto de Paulo aqui, segundo aos Coríntios, capítulo de número 4. Leremos dos versículos de 1 ao 5, para introduzirmos a nossa palestra de hoje. Palavras do Senhor que nos diz o seguinte: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendando-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Amém. Que nós tenhamos o coração aberto para esta palavra do Senhor a nós hoje. Meus irmãos, uma das grandes verdades exaradas e ensinadas em toda a Bíblia é a necessidade de que nós tenhamos no reino de Deus pessoas que se comprometam e se comprometam de modo irrevogável com a verdade do evangelho na proclamação e a verdade do evangelho na vida. E nós observávamos ontem, dentre as qualidades de um líder eficaz, que o verdadeiro líder precisa abrir mão do sucesso pessoal, a fim de se envolver com problemas ou necessidades da coletividade. Essa capacidade de empatizar-se com o problema dos outros, de não simplesmente esquivar-se ou sair pelas tangentes, mas se inserir na causa do Mestre, sentir-se parte dela,
e objetivamente, quando necessário, chamar para si o trabalho visando a resolução de qualquer problema ou situação adversa na obra de Deus. É uma qualidade necessária, a boa liderança, é o bom líder. Também a capacidade, a perspicácia para diagnosticar problemas e se antever a eles, se antecipar a eles. Nós falávamos disso quando, na primeira palestra, estudamos ou verificamos algumas questões do ministério de Paulo, especialmente em relação aos presbíteros da igreja em Éfeso. Antes que os fatos acontecessem, ele disse assim: após a minha partida penetrarão, o verbo está no futuro. Então Paulo, como bom líder, estava se antecipando e orientando os seus liderados, especialmente aqueles que tinham uma função mais diretiva em relação à obra de Deus, a que se antecipassem ao problema e municiassem de recursos a fim de resolvê-los. E às vezes a gente, por questão de negligência ou falta de compromisso com a verdade, ou falta de compreensão daquilo que o Evangelho é em sua proposta, a gente prefere fazer de conta que a coisa está bem. Falta nós a coragem para de vez em quando, e nós já falamos disso também ontem, fazer uma olhada de autocrítica, de senso crítico, a fim de que percebamos algum problema ou avizinhar-se da nossa vida, a fim de que percebamos alguma situação que, não enfrentada e não resolvida, poderá trazer prejuízo ao reino de Deus. Isso demanda honestidade, a capacidade de se autodiagnosticar. E aliás, é uma das questões mais presentes na Bíblia, especialmente nos profetas. Eu já fiz um estudo mais detalhado e mais específico dos profetas, tanto os maiores quanto os menores, e cheguei à conclusão que 67 a 72% do conteúdo escriturístico dos livros proféticos é de natureza denunciativa. E é uma denúncia feita para dentro. E às vezes a gente vai permitindo que se recrudesça em nossa volta. Nós vamos absorvendo situações, valores, cerimonialismo religioso, rituais que a gente aprende a repetir, e aquilo vai criando uma crosta religiosa, e a gente se ampara a isto, e esquece de que diante de Deus, enquanto mais perto do Senhor, enquanto mais conhecendo ao Senhor, eu terei a capacidade de enxergar-me na exata dimensão da minha necessidade, do meu problema moral, se porventura ele existir. O que diz Isaías? Antes do encontro do Senhor, de Isaías com o Senhor no templo, Isaías sempre dizia: ai de fulano, ai de Beltrano, ai daquele que une casa a casa, daquele que compra campo, ai daquele que e tal, sai para beber desde manhã, ai daquele. Quando ele encontra o Senhor, a luz da presença de Deus pervade, inunda o ser dele, e a presença de Deus vai nos poços mais abissais da sua alma, vai nos porões e labirintos mais escuros do seu ser. E sabe o que Isaías percebe? Não é maldade nos outros. Ele vira para si mesmo e diz: ai de mim. E ele se assume, dizendo: eu sou, primeira pessoa do singular, do verbo ser, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Hoje a gente tem uma religiosidade, e eu digo isso a partir de mim,
que eu cresci na igreja, nunca participei daqueles pecados mais comumente na relação dos pecados crassos aí da sociedade, e eu vou permitindo que essa minha prática religiosa vai se tornando uma blindagem, e aí eu não me enxergo mais como pecador, mas à medida que eu não consigo me perceber nessa condição, é a exata distância que eu vou tomando para longe de Deus, enquanto mais perto do Senhor, mais consciente da minha condição de malignidade eu terei. Um dos graves erros da Igreja Assembleia de Deus nesses últimos tempos, e eu estou falando isso com toda a responsabilidade inerente a essa minha declaração, e sou muito homem para assumi-la aqui em qualquer lugar, é o fato de que nós perdemos o senso de autocrítica e não tomamos mais aquele remedinho chamado Simancol. A gente reúne, põe uma cara de beneditino, Jesus, Maria, José, e repete os nossos hinos, a nossa coreografia sacralizada, põe a Bíblia debaixo do suadouro e achamos, só porque a gente esquenta banco algumas 3, 4 vezes por semana, está tudo resolvido com Deus. Deus está aqui, e eu quero desafiar você a chegar diante do trono da sua glória, e enquanto mais perto desse trono, essa glória vai invadir seu ser, e você vai cair de joelho diante do Senhor, reconhecendo a sua fragilidade. Isso a gente precisa. Sabe, amados, até porque todo potencial de cura em relação a alguma enfermidade e até de algum problema moral será proporcional à honestidade do diagnóstico feito. Não adianta continuar tomando analgésico para curar tumor maligno. Não adianta ficar jogando as coisas para debaixo do tapete permanentemente. Um dia a casa cai. E Deus não tem problema com as nossas fraquezas. Deus não tem dificuldade de aceitar a mim e a você, apesar das nossas fraquezas. O que Deus não tolera é a nossa incapacidade de reconhecer nossos pecados. Deus não tem problema com pecado, não. O problema de Deus é com um pecador arrogante, pecador que não se enxerga como tal. Porque para o pior dos pecados, o sangue do Calvário é suficientemente capaz de liquidar a dívida e tornar justo o pecador, mas a graça nunca se instala para alguém sem antes, dedo em riste, à luz da ótica de Deus, dizer: você é pecador. Eu tenho insistido desesperadamente nisso. Agora, há 10 dias próximo, agora eu estarei no encontro de líderes de juventude, numa região do sul de Goiás, falando da questão, qual é a ideia bíblica, psicológica e sociológica do pecado. Essa palavra nós tiramos do vocabulário. Que a gente imagina que eu sou pecador porque eu cometi atos de pecado. Não! A Bíblia nunca diz que Jesus morreu pelos meus pecados, nem pelos seus pecados, no plural. A gente aqui, por causa dessa mania de acostumar com a coisa, o velho filme igrejeiro, a gente se torna igrejeiro, vem para a igreja, abre a harpa, balbucia algumas palavras, chega na igreja por força do condicionamento psicológico coletivo, já dobra o joelho e profere algumas palavras que a gente nem pensa nelas, e vai embora sem levar quase nada daquilo que Deus quis falar conosco no culto. E a gente chega na igreja, abre o hino 15, por exemplo, o hino mais cantado no meio evangélico brasileiro, e o coro está lá: foi na cruz, onde um dia eu vi, meu pecado é singular. Jesus não morreu pelos meus pecados atos cometidos. O pecado humano que levou Jesus à cruz é o pecado com o qual eu nasci. E aí, gente religiosa também é culpada pelo pecado de Jesus. Gente boa, que nunca assassinou, nunca adulterou, nunca roubou, é culpado pela morte de Jesus. Gente tão boa como Cornélio, que recebia anjo em casa,
E não é muita gente das igrejas hoje estão recebendo anjo em casa. Atos 10 diz que Cornélio recebe anjo em casa. E o anjo ainda diz para ele: as suas esmolas chegaram lá, sua oração foi ouvida lá. Mas sim, ei, escute aqui, manda chamar o Pedro, você precisa ouvir o evangelho. Você é pecador, e essa palavra me nocauteia, me joga no chão, porque a minha religiosidade quer encapar-me, e para eu não admitir que sou pecador. Só que a gente de fato é. Aí a gente aprende a desonestidade, a falta de coragem de diagnosticar nossos problemas. Aí os problemas vão surgindo, porque eu sou pecador, cada um de nós somos pecadores, e a gente vai empurrando os problemas para o baú da vida. Mas quando Jesus chega, a primeira coisa que ele pede é: abra o baú. Abra o baúzão aí, irmão. Quem encontra Jesus tem que abrir o baú da vida. Não é? Jacó encontrou Deus no Jaboque. Chegou animado, falou: não, aqui está tudo bem. Eu passei há 22 anos atrás esse val aqui sem nada, nem uma mochila para fazer de travesseiro. Agora eu sou o Jacó, tem 20 anos, olha aí a minha riqueza, minha família. E a Bíblia diz que ele fez, Gênesis 32, fez passar tudo quanto tinha e ficou ele só. Ele pensou: eu vou impressionar Deus agora. E lutou com Deus, e tinha força, e lutou. Aí o anjo falou: ei, deixa eu ir embora, porque a alva já está se erguendo. E o Jacó falou: não vou deixar o senhor enquanto não me abençoar. Aí Deus falou: qual é o seu nome mesmo? Ele podia ter dito: não me fala desse troço não, Deus, é o meu trauma. Eu estou correndo 22 anos de Jacó. Isso significa enganador, suplantador, e eu estou correndo disso. Deus falou: mas para te transformar, você tem que se admitir Jacó. Você só pode se tornar Israel a partir do que você é agora, Jacó. Amém? Então essa é a capacidade de diagnosticar nossos problemas, de não empurrar com a barriga aquilo que precisa ser enfrentado agora. E Deus é misericordioso na sua graça para nos dar a vitória. Eu tenho absoluta certeza disso. É claro que daqui a gente faz uma ponte para essa ideia do caráter do líder que nós precisamos em qualquer área da nossa vida. O obreiro precisa construir um caráter digno. Veja o que Paulo falou assim: olha, nós, e ele usa aqui um pronome de modéstia, quando ele diz assim: ó, nós não andamos por aí mercadejando a palavra. Eu não estou tentando utilizar a palavra como uma pílula que resolve todos os problemas. Eu não assumo a tribuna num dia para pregar uma mensagem encomendada e jogo na cara daquela irmã que eu gostaria que ela nem tivesse aqui. Porque, irmão, uma coisa é deixar a Bíblia ser a Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa é habilidosamente ou jeitosamente aprender a utilizar a Bíblia para nosso proveito. E aí, nesse sentido, a Bíblia justifica tudo, de mamana a caducano, de gregos a troianos, de baianos a goianos. Está todo mundo achando que ela justifica tudo. O espírita pega aí um versículo: não, a Bíblia me dá base. E de repente ela não é mais palavra de Deus, porque nós colocamos nela habilidosamente, jeitosamente. Aliás, Jesus usou esse adjetivo criticando em Mateus 15 os fariseus: porque vós jeitosamente anulais os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. Aí a Bíblia não fala, a gente fica naquele discurso velho. Para qualquer situação na vida a gente já tem um versículo na ponta da língua e fica igual um Rambo. Qualquer coisa, o menino dá um espirro, a gente já tem um versículo para citar para ele. E não adianta, ter muita Bíblia não significa que tem palavra de Deus. Que é preciso desvencilhar do aspecto cultural e filosófico, linguístico, religioso da Bíblia, e a partir dele penetrar na palavra de Deus. Que essa Bíblia, esse livro, é a palavra de Deus, mas ela chegou em nós num pacote, até nós melhor, num pacote cultural, chamado cultura do mundo antigo, hebraica e semítica, e nós nunca chegaremos à palavra se não conseguirmos penetrar para além dessa crosta chamada cultura, filosofia semítica hebraica.
e a gente tem versículo para qualquer coisa, mas não tem palavra transformando vida e caráter. O elemento sabe citar a Bíblia, se torna uma biblioteca ambulante, mas aquela palavra não encharcou seu coração, não mudou suas motivações, não transformou seu caráter, e às vezes ele é até visto como homem da Bíblia, mas não é visto como homem de Bíblia. É uma diferença entre ser homem da Bíblia e homem de Bíblia. A Bíblia precisa ser encarnada na minha vida. Então como é que a gente tem que importância tem, pastor? Ou necessidade tem construir o caráter? Meus amados irmãos, qualquer pessoa, qualquer cristão que pretende desenvolver a sua fé cristã e envolver-se em alguma atividade no reino de Deus, e todo cristão é desafiado a fazê-lo, precisa reconhecer que o caráter do líder, o caráter cristão do líder, é muito mais importante do que talentos e habilidades. Pois é o caráter de Cristo inoculado, gestado, programado, infundido na minha vida, pelo poder do Espírito Santo que já habita em mim, habita em nós, mediante a minha disposição mental, minha disposição psicológica e emocional também, de me submeter e obedecer à palavra, e deixar ela ser a verdade que questiona a minha vida, não essa questão de mercadejá-la, de usá-la convenientemente pelo interesse. Esse caráter construído a partir daí é muito mais significativo para mim do que necessariamente dons e talentos. Portanto, não basta saber fazer, é preciso ser como Deus é. Para Deus é mais importante o que somos do que o que fazemos. A substância, para Deus, olha bem, o conteúdo, a substância de vida tem mais significado do que o estilo. Hoje nós estamos preocupados com o estilo. O mundo evangélico já copiou, já nos legou alguns estilos de pregador de sucesso. Homens de Deus, e a gente vai rotulando. E é perigoso, e ainda bem, pastor Edivaldo e pastores aqui, que a igreja está mudando, no sentido de investir no quadro local. Porque a igreja pagou um preço muito caro, por homens de Deus, entre aspas, que cai de paraquedas numa situação, produz tecnicamente, profissionalmente, um movimento terrível em nome de Deus, e é genuinamente de Deus mesmo, porque manifestação de dom não tem nada a ver com vida cristã. Jesus chegou a dizer que nos últimos dias surgiria no meio evangélico falsos profetas operando sinais tais que, se possível, enganariam os escolhidos. Paulo falou aqui em Corinto que os falsos apóstolos são capazes de operar milagres, se transfigurar em anjo de luz. Só que o elemento tinha que ficar aqui poucos dias, porque o rastro que ele deixava não é como o Eliseu. O Eliseu foi passando em Sunem, e a mulher rica lá falou para o marido: olha, esse homem que passa sempre, porque tem gente que não pode passar sempre. Da terceira vez em diante ele tem que ir, porque o rastro que ele deixa não é muito bom. Tem que dar no pé. Você procura ele, cadê aquele irmão? Ele tem uma igreja? Não tem. Ele é falcão peregrino de Jesus. Ele voa esse mundo afora todo. Você não acha o cabra, porque se achar também ele pode ser enquadrado. Então tenhamos cuidado da construção do caráter cristão. Vale mais o conteúdo e a substância cristã que eu tenho do que meu estilo. E aí, é preciso que procuremos, irmãos, construir esse caráter, até porque a vida cristã não admite uma dicotomia entre discurso e prática, entre fé professada e fé praticada. A vida cristã, especialmente no que diz respeito aos líderes, não admite esse ato, esse abismo
entre a fé proclamada e a fé vivida na vida. Então, a vida cristã, e eu e você somos um cristão, ela envolve não apenas uma questão de crenças e doutrinas, convicções, isso é verdade, é parte dela, mas não é tão somente isso, ela envolve conduta e caráter. Sabe por quê? Porque religiosidade divorciada da santidade da moral é abominação aos olhos de Deus. Vou repetir: religiosidade divorciada, separada da santidade da moral é abominação aos olhos de Deus. O ministério ou a liderança cristã não admite, portanto, essa dicotomia entre a vida pessoal e o comportamento público do obreiro. Eu não posso me esquizofrenizar. Sabe o que é a esquizofrenia? É o elemento que já tem duas personalidades, duas vidas. E Paulo falou assim: eu falo a verdade diante de Deus e diante dos homens, lá no texto que nós lemos. Porque tem gente que consegue proclamar uma verdade bonita da tribuna, mas viver uma tragédia na vida moral lá fora. Eu costumo dizer que esse elemento sofre da doença de Balaão. Qual é a doença de Balaão? Ele era um obreiro ou um líder que tentava administrar dupla personalidade. Ele tinha uma imagem pública e outra privada. Eu falei ontem, a gente de Taubaté, eu deixei amigos aqui nesses 12 anos que eu vivi por aqui. E vir aqui é mais fruto da bondade dos irmãos desse ministério do que do pastor Enoque. Porque uma coisa é vir aqui ministrar 2, 3 vezes e causar uma certa impressão. Outra coisa é conviver com Enoque. E eu não tenho dificuldade nenhuma de abrir meu coração. Mas eu tenho orado ao Senhor, e o que eu prego na palavra ou nos púlpitos de nossas igrejas, lá no nosso ministério, da igreja do Senhor que está em Goiânia, em qualquer parte desse país, são convicções que vazam da minha alma, e eu não tenho interesse de proclamar uma verdade que não é parte da minha vida. Porque senão eu vou cair na doença de Balaão. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele tentou, é por isso que hoje, amados, Jesus falou para a gente ter muito cuidado com a religião do rito. O que é feitiçaria? Feitiçaria é toda tentativa de utilizar ritos e mandinga para tentar liberar poder divino, poder espiritual. Isso é macumbaria. Por isso que a Bíblia falou também, no capítulo 15 de 1 Samuel, que Saul já era feiticeiro. Você imaginou isso? Saul é o único homem da Bíblia que começa a sua liderança num terreiro de profeta, e o último culto dele foi num terreiro de macumba. Mas antes de ele chegar no terreiro de macumba, Deus já falou para ele: olha, Saul, cuidado, rapaz, você está igual feiticeiro. O que está entre linhas Deus dizendo? Porque Deus deu uma ordem na palavra. Paulo falou que pregando a verdade, não mercadejando, falou: vai lá em Amaleque e não traga nada de lá. Mata de mamã na caducando e Raimundo a todo mundo e não traga nada. E ele foi lá e trouxe. Está aí na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 15. E aí o profeta Samuel chegou lá, o homem de Deus, falou assim: e daí, Saul, cumpriu a ordem do Senhor? Ele falou: e beleza. É igual aquela história assim, um ditado aí diz que líder não erra. Erra, irmão, até porque é homem. Qualquer líder, do maior ao menor, erra, porque são homens. Aí o profeta perguntou: mas você cumpriu a palavra do Senhor, Saul? Cumpri. Porque ele achou: eu vou capitalizar agora, né? Porque tem líder assim, quando ele pode capitalizar uma coisa positiva, ele chama para a primeira pessoa. Quando ele acha que a coisa é meio negativa, ele joga na terceira pessoa, do singular. Olha bem o Saul, está aí na sua Bíblia. O Samuel perguntou: você cumpriu a palavra do Senhor? Cumpri. O Samuel falou: então o que é esse balido de ovelha, esse mugido de boi, essas vacas berrando aí, atrás aí? Você não cumpriu nada, rapaz?
Aí ele muda a pessoa, ele falou assim, é que o povo, mudou para a terceira. Enquanto ele estava achando que ia dar ibope, que ele ia dar entrevista no Mensageiro da Paz, e dar entrevista na Rede Globo, não, eu que fiz, eu sou homem de Deus, blá, blá, blá. Mas quando ele viu que a coisa estava deslizando para um erro, ele botou na conta do povo. Falou, não, é o povo. Por que o povo quis trazer? Para a gente tentar fazer o holocausto, ver se pressiona Deus, fazer Deus mudar de opinião. Deus não muda de opinião não, irmão. Não adianta você fazer reza, esparramar reza na cara e fazer reteté. Se você não cumprir a palavra, Deus não muda de opinião. As igrejas evangélicas brasileiras estão se tornando um pouco feiticeiras. Fazendo não sei de que, o reteté do tal, o terreiro do sal grosso, e os 7 não sei mais que, as 45 não sei mais que, pensando que o rito vai mudar Deus. Isso na Bíblia é feitiçaria. Aí Deus olhou para Saul, Saul, toma vergonha, rapaz. Você não aprendeu ainda que eu tenho mais prazer em que se obedeça a minha palavra do que em holocausto, rapaz? Você acha que pelo fato de você apresentar muito culto, ou você cantar bonito, ou você fazer muita coisa em meu nome, isso vai mudar a minha opinião? E falou para ele, eu vou dizer o que é para você. Se você não aprender a obedecer a minha palavra, vou dizer, aprenda isso. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Deus está dizendo, você é feiticeiro desde agora, rapaz. Você está tentando usar o holocausto que eu fiz para manipular a minha vontade, mudar a minha vontade, a minha palavra. Cuidado com isso. É o que Balaão também fez. Balaque, aliás, o Balaque mandou chamá-lo, falou, amaldiçoa o povo aí. E ele sabia que Deus não ia amaldiçoar. Por isso que ele fez 21 altares diferentes, em lugares diferentes. Tem gente assim, não, pastor, agora eu vou para a igreja de camisa branca e vou esparramar reza na minha cara. O dia que eu pisar na igreja do pé direito, a bênção chega. Irmão, sai dessa tribulação de mandinga religiosa. A mudança, não adianta deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, até as moscas fazer aquele serviço maldito lá, achando que vai funcionar. Não funciona. A Bíblia funciona quando internalizada no seu coração, energizada pelo poder do Espírito e a graça de Deus sobre a nossa vida. Esse livro não funciona como patuá, como mandinga, amuleto. Crente não tem amuleto. Tem igreja que se de evangelho vendendo amuleto, mas não tem não. Aí ele falou, não, eu vou dar um jeito. Deus não quer, mas eu tenho uma feitiçaria meio de crente aqui. E você faz o seguinte, faz 7 altares ali. Olha o número 7 aí. Faz 7 altares acolá. Eu vou ver se Deus muda de opinião. Vamos lá. Deus não mudou. Fala, porque o lugar está errado. Agora faz no outro lugar. Ele mandou fazer 21 altares. Em 3 lugares diferentes. Deus não mudou de opinião. Só que, qual era a manobra de Balaão? Ele falou, ô Balaque, eu tenho interesse no seu oferta e no seu cachê. Só que eu sou um homem de imagem pública. Eu tenho que preservar a minha imagem pública. Eu não posso usar o microfone, a Rede Globo está aí, vai me filmar. Olha aqui, o Mão Júnior está aí filmando. Se eu falar alguma coisa aqui, vai ficar gravado na fita. Mas vem cá, eu não posso falar aqui, mas vem cá, vamos ali atrás da cortina, eu vou te dar uma receitinha, vai dar na mesma. Eu não posso usar o microfone para amaldiçoar, mas eu vou ali atrás, vem cá, eu te dou uma receitinha, você faz um carnaval aí perto dos crentes, e põe umas mulheres peladas aí, e o povo vai pecar, vai dar na mesma coisa. Esse é o tipo de obreiro que não tem caráter, de líder que não tem caráter. Ele tem uma posição aqui na tribuna e outra lá atrás da cortina. Paz no Senhor, lá em Goiânia, a gente tem uma igreja, a igreja do Senhor Jesus lá é uma igreja consideravelmente grande. Eu já tive o desprazer de sentar numa reunião, ainda bem que a pedido da pessoa, por ordem do meu presidente, para ajudar uma família, resolver uma situação, de um elemento que vinha para o púlpito, pregava a palavra de Deus, ministrava a ceia, chegava em casa, tirava a cinta e batia na esposa. Esse sujeito está doente, espiritual e moralmente, ele precisa de ir para psiquiatria, para tratar da cabeça, ele já tem dupla personalidade. Quando ele põe a toga de pastor, de sacerdote, ele imagina que mudou. Aí ele vem para a igreja, fica santo, fala de bons costumes, disciplina a irmã porque fez isso, e o jovem porque fez aquilo, mas
longe da imagem pública, ele é doente. E é por isso que a gente não pode manter essa separação. O caráter é a principal marca do líder e do cristão na obra de Deus. O verdadeiro crente precisa ir, não é ser perfeito. Eu já disse que Deus não tem problema com as nossas imperfeições. Deus tem problema é com a nossa atitude de arrogância e não nos admitirmos que somos imperfeitos e nos escondemos atrás da nossa capa de religioso. E sabe, como líderes na casa de Deus, nós obreiros devemos saber o que fazermos, o que precisamos fazer para que alcancemos esse padrão. Sabe o que a gente precisa também em nome de Jesus Cristo? Prevenir-nos de uma vez por todas dos problemas que surgem, que nascem de uma série de situações que, quando não resolvidas, deixa eu pegar uma outra anotação minha aqui, que eu gostaria de deixar com vocês uma frase da parte de Deus aqui para o seu coração, para o nosso coração. Ok, está aqui. O que acontece com muitos de nós é que de repente a gente não sabe mais quem somos. Perdemos a capacidade de nos enxergar como povo de Deus, como servo do Senhor. Agora alguém pergunta: pastor, qual é a principal marca do servo de Deus? Deixa eu dizer para você, de um obreiro ou de um líder de caráter. Segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você aqui agora: aprenda a identificar as áreas de vulnerabilidade da sua vida. Não imagine que no reino de Deus tem pessoas permanentemente inatingíveis pelo pecado. Todos nós temos um ponto de vulnerabilidade. Todos nós. Olha, e uma das questões que a gente precisa observar é não guardar, não alojar na alma a ideia de que nós sejamos super crentes. Não tem super crentes. Eu e você precisamos entender, assim como Paulo honesta e corajosamente admitiu: quanto a mim, Filipenses capítulo 3, do 12 a seguir, não julgo que tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, que é, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele, o apóstolo Paulo, não se admitia perfeito. O grande problema nosso é que, por faltar essa honestidade para diagnosticar o nosso verdadeiro problema, nossa vida, esse senso de autocrítica, a gente não se conhece. O louco do Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, disse que vive melhor aqueles que sabem não apenas o que da vida, mas o porquê da vida. O sábio Sócrates falou: conheça-te a ti mesmo. Isso tem alguma ressonância na palavra de Deus. Quando Paulo, que certamente conhecia algo da filosofia grega, chegou a dizer: olha, não pense cada um sobre si mesmo além da medida da fé que Deus distribuiu para cada um. Então, procure conhecer-se, conhecer-te. Se conheça na luta da vida, para que você não entre em lugares onde você não consiga sair. Eu conheço meus limites.
Tem áreas de fragilidade da minha vida, e é lá que eu estou concentrando todo o meu potencial de vigilância, que é o dia que eu baixar a guarda, Satanás me pega, e não adianta 60 anos de fé, 25 anos de ministério, não vai adiantar, isso não conta, porque ele trabalha e elabora por aquilo que já é inerente à minha natureza, aquela condição de pecador com a qual eu nasci. Aí a gente não se conhece. Sabe que é uma área que Satanás está mais atingindo as pessoas hoje? É a área da sexualidade. Alguém disse que todo líder cristão, todo cristão, especialmente o líder, que não admite a sua fraqueza ou a sua fragilidade na área da sexualidade, ou é ingênuo, ou está conscientemente provocando uma queda. Eu posso levantar um defunto aqui e operar um milagre aqui em nome de Jesus, e sair daqui com essa camisa suada e procurar uma vagabunda qualquer e com ela para um motel. Eu posso, em termos de liberdade e possibilidade. O que a Bíblia diz é que eu não devo. E os crentes não sabem separar possibilidade de dever. E Deus não vai botar uma espada, mandar um anjo meter uma espada no meu pescoço para eu não pecar. Se ele fosse fazer isso, ele tinha feito lá no Éden, que o casal ainda estava no tempo, ainda estava dentro do prazo de validade. Estava novinho, saiu das mãos dele recentemente. Ele não fez isso. E aí, quando a gente não admite essas coisas, a gente baixa a guarda. A gente não consegue fazer uma leitura sobre nós mesmos de autoconhecimento. E aí a gente começa habilidosamente a tentar administrar essa imagem pública e ter uma imagem privada. E a gente começa a pensar assim, não, o importante é que eu não cometa erros que o povo saiba. Sabe, eu vou dizer para você uma coisa. Um pecado secreto na terra é um escândalo público no céu. Vou repetir. Um pecado secreto na terra é um escândalo público no céu. Dentro desse segundo ponto ainda, o que a gente precisa observar? Além de nos conhecermos, além de termos essa capacidade de concentrar depois de identificar nossas áreas de fragilidade, concentrar nosso potencial de vigilância lá. A terceira questão, sabe qual é? A gente se encher da consciência da presença permanente de Deus. Deixa eu dizer para você com muita franqueza, um dos graves erros cometidos nessa nossa era é porque as pessoas estão entendendo que Deus mora nesta casa aqui. Lá na década de 90 tinha um hino, e eu morava aqui em Taubaté, e eu o vi sendo cantado aí em muitos lugares. Dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Jesus só veio aqui porque você veio, Ele não mora aqui. Eu falei ontem lá do Templo de Salomão, rico, 87,5 bilhões de dólares gastos na construção do templo. Mas quando Deus falou para Salomão, falou: seu Salomão, agora eu quero que você saiba de uma coisa. Eu vou ouvir a oração que se faz deste lugar, mas eu ouvirei do céu. Eu não mudei de endereço, eu não vou morar na sua casa de ouro. Ela é bonita, vou mandar minha glória, mas vou continuar morando lá. Eu ouvirei do céu. E aí tem gente encarando a fé cristã como, me perdoe a franqueza, e não vai nenhuma crítica, apenas uma constatação, uma ilustração, como o romanista. Não pode ver uma cruz numa igreja que ele já esparrama, reza na cara e vai riscando uma mão, mas saiu da missa também, é só Jesus com jeito. Jesus não acompanha ele. Tem gente que vem, mesmo nas igrejas evangélicas, terminou o culto, Jesus acabou para a vida dele, ficou trancado aqui, coitado de Jesus, está dormindo lá na igreja, agora eu sou dono da minha vida. Não. Sabe por que às vezes a gente não constrói um caráter digno? Porque a gente perde a convicção e a consciência de que tudo que eu fizer, aqui nessa tribuna, sozinho no quarto do hotel, ou viajando por esse país,
farei diante de Deus? Nós precisamos resgatar o senso bíblico da onisciência divina. E aí não vai adiantar para mim botar uma capa de sacerdote e subir na tribuna, botar uma cara de beneditino e Jesus, Maria, José, e vir para o culto de vez em quando, e destilar esse palavrão infindável, que eu sei destilar de vez em quando por aí. Não! E depois ir lá fora, longe da capa de sacerdote, tornar-me adúltero. Não vai adiantar. Pode ser que alguém vai conseguir administrar isso um tempo, mas Pai, o Senhor, ele vai endoidecer, que ele vai criar um fosso entre a realidade e a verdade da vida dele, a mentira da vida dele. Fica doido. E tem muita gente doida aí no meio evangélico. Porque ele não tem um confidente. Como líder, ele não abre o coração com ninguém. Ele não se enxerga, ele não se enfrenta, ele não se diagnostica. E às vezes, como eu, tenho 26 anos de ministério, eu não posso de repente parar no ministério. Eu não aprendi a fazer outra coisa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou lutar, mentir, ser desonesto, para que a multidão e o povo não saiba quem eu verdadeiramente sou, longe da tribuna e longe do microfone da igreja. Só que eu vou me adoecendo, e se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. E é nesse dia que a gente tem que construir caráter. E se eu tenho o caráter de Deus, a presença de Deus aqui na minha vida, e oxalá eu tenha, eu tenho que ter a convicção, senhores, de que qualquer coisa que eu porventura vir a fazer, falarei diante de Deus. Onde eu estiver, Deus vai estar de olho em mim. Não importa se na tribuna da igreja, atrás do púlpito sagrado, ou no lazer, ou sozinho no hotel, Normandia, lá no centro de BH, já fiquei lá muitas vezes, e não adianta, tudo que eu fizer, de certo e errado, falo-ei diante do Senhor. E a gente perdeu essa convicção. Na cabeça de muita gente acha que Jesus fica trancado aqui na igreja e ele vai para a vida sozinho. Não vai não. Tem gente dizendo, uma vida de crente, outra é negócio. E aí, me perdoe a franqueza, estamos crescendo como igreja evangélica desse país, louvado seja Deus, estamos crescendo, numericamente falando, mas qualitativamente falando, a nossa presença não está transformando a sociedade. Meu pastor ministrava numa terça-feira lá, num desses assuntos que a gente ministra sempre lá, e ele disse um dia, eu lembro de uma época na igreja, que para o comércio não precisava, por exemplo, de eu levar meu holerite. O crente entrava no comércio para fazer uma compra a crediário, o cartão de membro era a prova. Porque o nome de crente valia. Agora eu sou crente, sou pastor, venho para a tribuna, abro a Bíblia, pego a palavra, aprendi um vocabulário de santo e um reteté de Jeová, mas quando eu vou lá para a vida, se for preciso fraudar, eu fraudo, eu preciso comprar o guarda, eu compro, se for preciso colar para passar no concurso, eu colo, se for preciso prostituir a verdade, para chegar ao topo, eu prostituo, só que chega lá, ninguém me respeita mais como crente. E a pior desgraça para o reino de Deus é quando a nossa condição de crente não é percebida mais na sociedade. Paz nos senhores. Então, previna-se contra esse mito do supercrente. Gigantes da fé caíram quando se deixaram dominar pelo orgulho e pela falsa ideia de ser imbatível, inatingível. Nenhum de nós somos inatingível. Paz nos senhores, que em 94, eu ainda morava aqui em Taubaté, fui pregar numa igreja aí na zona leste de São Paulo, e lá encontrei um veterano pastor, de renome nacional,
Eu tinha lido como adolescente e jovem na igreja, muita matéria dele no Mensageiro da Paz, na revista Seara, na revista Jovem. Se recuperando de uma queda moral aos 63 anos de idade. Depois de 45 anos de ministério. Ainda bem que para a saúde espiritual dele e a salvação eterna dele, ele admitiu, foi buscar cura. O pior é aquele que comete e não encara a verdade e não busca a cura. Então não há imbatível. O hábito de cultivar um coração íntegro demanda esforço e constante vigilância. Cuidemos, portanto, amados, como líderes e cristãos que somos, para que a nossa fé cristã seja também evidenciada pelas qualidades da moralidade da fé cristã. A gente vive hoje um momento da cultura chamada de pós-modernismo, e a face trágica do pós-modernismo é não admitir verdade alguma, é relativizar tudo. Nós estamos como um vício copiado de outros movimentos por aí, lendo homeopaticamente alguns 2 versículos da Bíblia a cada culto, porque tem certos textos que eu não posso ler, que vai atingir de cheio certas personalidades, certas susceptibilidades humanas, e tem públicos aí, você não pode pregar toda a Bíblia mais, porque se abrir certos textos da Bíblia, vai servir como carapuça e luva bem feitinha, para aquele grande líder, e aí a palavra está submissa, não pode falar que ele vai ser atingido, ele é grande líder. E aí a gente aprendeu a ler pequenas porções homeopáticas da Bíblia, em certos cultos, para não dizer que não lê na Bíblia. Geralmente um salmo bonito, aquela história lá da caixinha dos crentes, a mamãe já disse para o menino, menino vai lá, traz o versículo que Deus fala hoje, traz o rosinha, que ela sabe que o rosinha é só... Ou então aquele outro, Jesus fala hoje. O dia que sai um texto assim, mas foi, isso não é para mim não. Só em Jesus tem poder, deve ser para a irmã Sinflorosa ali do lado. Meu é esse aqui, o Senhor é meu pastor, meu, dos outros não, meu pastor e o resto. É preciso resgatar as verdades absolutas da palavra de Deus. Paulo falou aqui, olha, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que outra versão vai dizer que por vergonhosa se ocultam, não procedendo com astúcia, nem distorcendo ou adulterando a palavra de Deus, mas pela proclamação da verdade, recomendando-nos, Paulo falando a nós mesmos, a consciência de todos os homens diante de Deus. Para o líder não vale aquela máxima, irmão, não, minha consciência está tranquila com Deus. É igual aquela história lá do velho Império Romano, Marquinhos. Não basta o rei ser honesto no privado, ele tem que se apresentar e se demonstrar honesto. Hoje tem uma situação aí, que se a gente descobrir que o rei está nu, manda matar o elemento. Em vez de, não, agora o rei está nu, é hora de vestir o rei, não é hora de matar o súdito. Se alguém descobriu que o rei está nu, a roupa dele não está boa, não é hora de matar o cara que descobriu, é hora de vestir o rei, irmão, para tirar a vergonha da nação. Mas hoje a gente está fazendo, o relativismo chegou, falou assim, não, se alguém descobrir que o rei está nu, põe ele longe, tira ele daqui de perto, sabe demais, mata ele. Você imaginou o Davi aquele dia? Davi era um líder que, em certo momento, habilidosamente quis manipular as coisas a seu favor. Ele viu a irmã Batseba banhando lá, não sei também porque carga d'água a Batseba foi banhar naquele lugar. E Davi sabia a sua vulnerabilidade, e aí não tem gigante. Até José vencendo que era forte porque correu. Quer dizer, não, eu sou servo de Deus, estou jejuando, e vai nessa, irmão. Você vai ver. Que eu, por mais homem de Deus que eu seja, eu ainda continuo homem. Por mais espiritual que eu seja, a minha espiritualidade não anula a minha humanidade.
Aliás, enquanto mais humano, mais espiritual eu for, mais cônscio da minha humanidade eu serei. E Davi fez lá e tal, a gente sabe a história, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 12 e 13, trouxe a baita, então, falou, a mulher mandou um recadinho, sou Davi, fiquei grávida, falou, deixa comigo, eu sou o rei, você não sabe? Mandou um telegrama, um Sedex 10 lá para o Joabe, lá no exército, Joabe, apareça aqui. Por incrível, irmão, olha aqui, Urias nem era da Assembleia de Deus, a mulher também não era. Urias era um soldado de aluguel, ele era heteu. Que mau exemplo Davi deu. Falou assim, ô Joabe, o telegrama chegou lá e ele leu, falou assim, manda aqui Urias, eu quero falar com ele. Embromando Urias, ela falou, pensando, Urias vai descer à casa dele, e ele está atento na guerra, vai deitar com a mulher, e depois da história, o filho é dele mesmo, é na mesma época, mais ou menos assim, se nascer de 7 meses, e tá, essa coisa acontece. Só que Urias, não crente, tinha mais caráter do que ele naquela situação. Falou assim, que é isso, rei? Como é que eu vou descer para minha casa, alegrar-me com a minha esposa, se os meus companheiros estão na frente de batalha, guerreando lá, entregando a vida pelo rei? Não vou não. O rei falou, e o primeiro teste não deu certo. Vamos fazer o seguinte, amanhã você volta aqui, fazer um banquete aqui, e embebedou o cabra, e deu vinho até para ficar trololó, e tocando as pernas, e falou, agora certamente ele desce. E dormiu na porta do palácio. Teve uma terceira alternativa, Davi falou, não me sobra outra alternativa, eu tenho que matar o homem. Escreveu uma cartinha, o pastor Edivaldo falou, por que Joabe não leu aquela carta? Eu acho que o Davi selou no correio, ou botou um selo real lá e falou, não abre, isso aqui é confidencial, é coisa de segurança nacional, é coisa de guerra, é segurança do império, do rei, não abra não. E o rei botou lá assim, olha Joabe, o homem é duro na queda, parece que ele está crentão demais, faz o seguinte, põe ele ali na frente do canhão de 100 milímetros, não está na Bíblia, eu estou só parafraseando, num lugar onde ele seja o alvo primeiro, que ele precisa morrer. O Joabe atendeu o rei, botou o Urias, coitadinho, inocente lá, onde a guerra estava mais acirrada, e falou, põe aí, porque Davi estava querendo lavar as mãos na bacia da irresponsabilidade, dizendo, quem não morre na guerra? É um fato natural. Passou uns dias, o Joabe agora que manda um telegrama, um Sedex 10 para o rei, falou, deu tudo certo, o homem já está morto, morreu, até nós estamos também numa vara como aqui, que não tem tempo de lidar com esse troço. Passou um dia, já chega o profeta Natan, eu gosto de profeta. Só que na Bíblia, profeta foi sempre uma figura incômoda. Sempre bota o dedo na ferida, onde ninguém quer que mexe. Profeta na Bíblia sempre levanta o tapete e mostra a realidade das coisas. Chegou um dia, o Natan na casa do Davi, falou, pai do senhor, meu Davi, pai do senhor. E já foi logo contando uma história. E Davi foi ficando irado e tal, e já foi dando logo uma sentença. Digo de morte esse homem. O Natan falou para ele, esse homem é você. Tem um negócio. A gente precisa observar aqui, isso é do caráter do líder também. Natan não foi para a Rede Globo da entrevista, não botou o pecado do rei no outdoor e não foi para o jornal. Natan foi no quarto dele. E deixa eu dizer para os senhores, até Davi, homem segundo o coração de Deus, precisa de um profeta, porque se não fosse Natan, ele estaria hoje no inferno. E hoje nós temos líderes que não houve mais orientação de ninguém, tornou-se absoluto, senhor da situação. E ainda que a coisa desanda, aqui é assim e vai ser assim, não é por aí. Está longe do programa e do projeto de Deus. Quando Davi falou tiro de morte a esse homem, Natan falou, esse homem é você. Davi poderia falar, cala a boca rapaz, eu sou o rei aqui. Ou ter dado um cafezinho para ele lá e falar, beleza, eu vou resolver isso de uma forma, Natan. Quando o Natan saísse do palácio, ele chamava o leão da chácara, porque agora tem, né? Os líderes, eles têm os cabras que montam a coisa para queimar o elemento que... Falou assim, ó, acompanha o cabra aí e queima o arquivo, ele sabe demais. Davi era crente.
Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele tinha fraqueza, caía, mas ele abria, rasgava a alma para Deus, e Deus o abraçava e perdoava. O Salmo 51, ele abre e rasga o coração e falou: olha, em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Como é que um líder chamado segundo o coração de Deus tem coragem de confessar isso na primeira pessoa do singular? É diferente de mim, de muitos de nós hoje. No pedestal da liderança, em cima do poder religioso e eclesiástico na mão, a gente não admite mais nada. Quando não dá para camuflar, a gente põe na conta dos outros. Isso é falta de caráter. Fica em pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora. Cuidado, irmão, com o relativismo. Construir um caráter de um líder digno do serviço do Senhor implica que nós assumamos de uma vez por todas os absolutos da palavra de Deus, e que nós saiamos dessa arena da microética. Deixa eu dizer para os senhores, um dos grandes erros da Assembleia de Deus dessa última geração, 40 anos para cá, foi ter substituído a verdadeira ética cristã pela microética dos detalhes. Aí o crente pensava: não, eu não uso bigode, a microéticazinha dele. Mas mentia para a esposa. Cuidado com a microética. É preciso resgatar a ética cristã na sua amplitude. Vigiemos incansavelmente quanto à questão da sexualidade. O obreiro que não compreende, o líder que não compreende a sua vulnerabilidade nesta área da sua vida, é ingênuo ou está conscientemente provocando uma queda. Eu já falei. O que José fez? Eu fiz um estudo da vida de José. José é o homem da Bíblia, com exceção de Davi, para o qual a Bíblia mais dedica espaço. A Bíblia dedica 52 capítulos a Davi, 17 para José. Nem Abraão ocupa tanto espaço no texto sagrado como José e Davi. Ele é o único homem da Bíblia que a Bíblia não registra nenhum vício, nenhum defeito de caráter dele. Por isso que ele é o mais perfeito tipo de Cristo. Mas na questão da sexualidade, lá com a mulher de Potifar, ele só venceu porque se reconheceu fraco e correu. Então, é preciso que nós compreendamos que o desenvolvimento do caráter digno de um líder exige mais do que a prática de algumas disciplinas externas, pois envolve o coração e a nossa interioridade. Eu não quero mais, irmão, viver uma fé só de um código que eu vou ler aqui: eu posso isso, não posso aquilo. Não, eu quero que o Espírito de Deus internalize, inocule e tatue, venha tatuar na minha alma os princípios e valores da minha fé. E eu não quero ser crente, pecar ou deixar de pecar só porque tem alguém me vigiando. Quero pedir a graça de José. Ele não tinha diácono fiscalizando, nem presbítero anotando, não tinha pastor visitando, sozinho. Eu costumo dizer que José tinha todos os motivos para ir para a cama com a mulher de Potifar e se justificar, que ele foi assediado durante semanas. Mas quando a mulher tentou, ele não falou assim: não, a minha igreja não proíbe, sou crente, não posso. Ele não falou não pode. Eu tenho insistido nessa tese, amado. A Bíblia não trata daquilo que eu posso. Você pode tudo. Você pode subir lá na torre da igreja e meter o coco lá no asfalto. Problema seu. Só que isso não é inteligente. Se der tempo de você se arrepender do salto até esborrachar no asfalto, Deus até te perdoa. Mas é outros 500. Mas Deus não vai botar uma redinha para te proteger. Vai não. Você pode tudo. A gente precisa entender que a Bíblia não trata do que eu posso. A Bíblia trata do que eu devo. O que constrói a minha vida, o que alegra o coração de Deus, o que me ajuda a permanecer no caminho da salvação, até o dia que eu chegar na glória. A Bíblia trata do que eu devo, não do que eu posso. E aí, o caráter cristão implica em algo mais do que simples devoção,
pois envolve a transformação da nossa natureza conforme a natureza santa de Cristo. Caráter é algo mais do que a simples obediência a regras impostas, a um código legalista de uma denominação. Caráter é agir sozinho como José, e não botar a culpa no pastor e nem na igreja. Falou, não vou, que eu pecaria contra Deus, e Deus está aqui. O reino é pagão, você é pagã, e eu estou sozinho aqui, mas Deus está comigo aqui. Se eu não tenho igreja me abençoando, e nem orando por mim nesse momento, que aqui no Egito eu estou sozinho, mas Deus está comigo aqui. Irmão, nunca esqueça que qualquer coisa que você fizer, Deus vai estar de olho em ti. E esta consciência vai me possibilitar, vai me dar a graça e a força de Deus para eu agir com a consciência do dever cristão. Onde eu estiver, estarei diante de Deus. Não adianta eu esconder do meu pastor, da minha esposa. Não adianta, não vai adiantar. Eu não quero adoecer, eu não quero adoecer minha alma, rachar meu coração. Eu quero ser íntegro. O que é a palavra íntegro? Que é também uma palavra da moral, do caráter. Íntegro é ser inteiro. Eu não quero ter rachadura na minha alma, que isso vai abrir um fóssil, eu vou ficar doido. E tem muita gente ficando doido aí no mundo evangélico. Você quer orar comigo? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai santo e justo, nós reconhecemos a tua presença aqui, não apenas entre nós, mas sobretudo a tua presença em nós, porque nós somos a casa, o templo do Espírito, e o teu Espírito habita em nós. Senhor, a tua graça que nos trouxe até aqui, e nós estamos como obreiros, como líderes, como crentes da tua casa, procurando o Senhor, à luz da tua palavra, arguidos e questionados por ela, atingidos no âmago do nosso ser, pela verdade inegociável deste livro santo, Senhor amado, a encarar, a enxergar o projeto maior que tu tens para a nossa vida. Nós não vamos sacrificar nossa eternidade nas feiras do prazer imediato. Nós não vamos vender o galardão eterno Senhor amado, pelo imediatismo deste mundo. Nós estamos focados no Senhor. A tua igreja que está aqui no Parque Três Marias, em Taubaté, em São Paulo, neste país, é uma igreja que vai avançando. Pai, nós precisamos ter a coragem de retornar à tua palavra, ela que é luz de Deus, que pervade e penetra os porões mais interiores da nossa vida, para desalojar do nosso ser tudo que não te agrada, tudo que não presta, e instala em nossa vida o propósito do Senhor. Pai, ajuda-nos a retornarmos à tua palavra, em nome de Jesus. Ela às vezes nos fere, ela às vezes nos importuna, ela é como espada aguda de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta sobretudo para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, dê-nos sempre da sua graça e derrama sobre nós o avivamento de responsabilidade, que cada crente assuma pessoalmente o seu dever de ser a expressão visível do poder transformador do Evangelho. Onde eu estiver, onde eu colocar minha mão, que eu possa deixar o sabor do sal de Deus. Onde eu atuar, eu possa deixar rastros brilhantes que dignificam o bom nome do Evangelho. Guarda-nos, Pai, de estarmos simplesmente numa religiosidade vazia, destituída, Pai amado, de compromisso com a tua verdade, mas que o teu Espírito venha inocular na minha alma, na nossa alma, esse senso e essa convicção,
para a glória do seu nome e a alegria do teu povo, é que eu te peço, em nome de Jesus. Tome o seu lugar, amado. Muito obrigado a todos pela atenção a mim indispensável.